O Internacional treina na manhã dessa terça-feira com a expectativa de 2 jogadores poderem estar na delegação que vai a Alagoas para a estreia da Copa do Brasil, Gabriel Mercado e Ener Valencia. Enquanto isso, o Grenal segue repercutindo uma fora de campo em um boletim de ocorrência nas páginas policiais e dentro também, né, do CT do Parque Gigante, com uma cornetinha do Internacional junto aos repórteres na sala de imprensa. Enquanto isso, o Inter intensifica sua busca por laterais esquerdos e alguns nomes começam a vazar dentro no Beira-Rio. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar aí as informações do nosso clube e entender o que está acontecendo lá no CT do Parque Gigante e também no Beira-Rio. O Internacional com o calendário cheio na semana, uma viagem para Alagoas, um enfrentamento com o Asa de Arapiraca e a estreia na Copa do Brasil. E depois a última rodada do Campeonato Gaúcho, fase classificatória, em que o Inter já é o líder sem poder ser alcançado pelos demais rivais, principalmente o Grêmio, após o 3-2 ocorrido no domingo lá no Beira-Rio. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa a notificação e também, compartilha para o maior número de pessoas possível. Se tu puder, deixa teu like também nos conteúdos que ajuda pra caramba o meu trabalho. Tava dando uma olhada no Analytics. A gente tinha combinado, né? 44 mil até domingo. E a gente bateu, né, cara? Já passamos, inclusive, a gente segue na busca dos 50 mil inscritos ainda neste ano, 2024, né? E assim, pela perspectiva, nós vamos conseguir. Tá? Nós vamos conseguir. Tá uma média de 2.000, 2.300 por mês. Então eu acredito ainda que nesses mais 10 meses do ano a gente bata tranquilamente os 50 e de repente vai até passar. Então chega junto e bora lá fazer essa grande comunidade colorada aqui no canal, beleza? A gente... Óbvio, né, cara, que queria falar de outras questões também referentes ao Grenal, mas ainda repercute as questões do VAR, né, as reclamações com a arbitragem. Óbvio que a condução do jogo, né, de Anderson Daronco ontem, o Inter, por exemplo, pegou e deixou no telão que fica na área de imprensa ali no CT do Parque Gigante as imagens rodando em looping, né, dos enfrentamentos do Ener Valencia com o Kahneman, quantas vezes o Kahneman agarrava os jogadores do Inter, as faltas mal marcadas por parte do Anderson Daronco, enfim, deixou muito claro, né, que o Inter ainda não ficou satisfeito com a arbitragem, mesmo vencendo o clássico, mesmo tendo o 3-2 no último lance com um pênalti corretíssimo, diga-se de passagem, né? Então, já fica aí esses desdobramentos, porque bem provável que agora, do outro lado, também vai começar o condicionamento da arbitragem, e um dos motivos de o Inter fazer essa questão no telão é justamente ficar mais escudado, né, em relação ao condicionamento da arbitragem na possibilidade de um Grenal, que agora só pode acontecer na final do Campeonato Gaúcho, né? Não tem mais possibilidades aí de ter nem nas quartas, nem na semi, um clássico e aí continuar, né, a história da rivalidade centenária entre Internacional e Grêmio. 441 jogos até o momento, uma paternidade desde 1979. Outra coisa que eu também não queria falar, mas acho que a gente tem que falar, o Internacional está apurando a denúncia feita, né, um boletim de ocorrência feita por uma repórter identificada com o Grêmio de uma importunação sexual por parte do Saci. E aí o funcionário do Inter, né, que representa o Saci. Ele teria feito algumas questões que a menina foi para uma delegacia, né, buscar ali seus direitos, que ele teria beijado ela, abraçado ela na comemoração do gol do Alan Patrick. O Inter já cedeu as imagens para a polícia, está cooperando, né, colaborando com as investigações e até o momento deixou
o funcionário do Saci, né, alijado de qualquer serviço, suspendeu, né, o funcionário, porque se, claro, ficar comprovado de que ele fez tudo o que a menina diz que ele fez ao longo ali do finalzinho do jogo, o Inter vai tomar as medidas necessárias, as precauções e tudo mais jurídicas e legais do fato, beleza? Cara, é óbvio, né, que o lateral esquerdo, a lateral esquerda, melhor dizendo, é um grande problema do Internacional. A gente vem falando sobre isso desde o ano passado. Claro, o René tem bons números, o René ele se defende muito bem em algumas estatísticas, principalmente a do Campeonato Gaúcho, em que ele é um dos 5 melhores jogadores da competição, tá? Dito isso, tem alguns pontos que são importantes, porque o René ele acaba errando em momentos decisivos, jogos grandes principalmente. Aconteceu de novo no Clássico Grenal com o gol contra, e aí a gente sabe, né? O Internacional precisa de um lateral esquerdo. O Cudê já falou sobre isso, né? Que busca um cara que faça o que o René faz, no caso, né? Porque ele pede para o René ser ali um bom cara de cruzamento, um cara bom de defesa, um cara que também joga pelo meio, um cara que sabe fazer a saída de 3. E aí o Inter então tá buscando alguém para ser um René, né? Para ser, claro, sem os erros que a torcida anda impaciente já com o jogador. Mas alguns nomes começam a surgir nos bastidores do Beira-Rio. E eu tenho 2, em complemento inclusive com o Lucas Colar. Tá aqui em cima, ó, depois tu dá uma olhada no conteúdo do Lucas. O Lucas tem um nome vindo do Bochum, da Alemanha. Tá? É o lateral zagueiro Bernardo. Depois tu dá uma olhada no conteúdo dele. Eu tenho 2 nomes, e aí eu acho que 2 nomes que a gente até pode pegar e levantar em cima. Eu vou pegar as anotações aqui, tá? Em cima até de algumas coincidências, tá? Porque é um jogador do Lille, da França, e um jogador do Zenit, da Rússia. Coincidentemente, clubes que o Internacional trabalha nos bastidores por Thiago Maia, com o Lille, no caso, né, Flamengo, Lille e tudo mais, e o Zenit do Robert Renan, que veio também, né, nessa parceria ali que o Inter tem com o clube lá de São Petersburgo. Então, assim, o Smiley, ele tem uma questão que é primordial nas conversas que o Inter tem com outros atletas e com outras contratações. Ele acaba o contrato dele no meio do ano. Ele tem o contrato por encerrar no Lille, da França, agora no meio do ano. Então, assim, ele chega lá em 2022, vindo do Shakhtar. Ele está com 34 anos, ele tem 1,77 m. Tá? E aí, no ano passado, ele foi o único brasileiro a constar na seleção do Campeonato Francês, eleita pelo L'Équipe. Ele tá também com... no ano passado ele fez 23 jogos com 2 gols e 2 assistências. Ele, quando chega em 2022, ele faz um ano de contrato até 2023 e renova lá, justamente pelas boas atuações que vem tendo, né? Jogou, inclusive, a seleção, só para ter uma ideia, né? A seleção do Campeonato Francês do ano passado bateu ainda Mbappé, bateu ainda o Messi no ataque, né? Tem outros jogadores importantes. Então, já mostra que ele, mesmo com 34 anos, tem lenha para queimar, né? Tem lenha para queimar e, além disso, vem jogando em alto nível, tá? Agora, inclusive, no ano passado, novembro, dezembro, ele foi jogador da rodada, né? O lateral da rodada, eleito no Campeonato Francês também. Ou seja, ainda tem lenha para queimar e pode, sim, né, ser um bom reforço para o Internacional. O outro nome que eu tenho é Douglas Santos. Douglas Santos, do Zenit, 29 anos, 1,76 m. O Douglas Santos é o seguinte, né? Ele foi campeão olímpico com a seleção brasileira, ele foi campeão da Copa do Brasil com o Atlético Mineiro, ele também teve presente entre os melhores do Campeonato Russo, foi o melhor defensor do Campeonato Russo 4 vezes já, e no ano passado ele fez 37 jogos com 7 assistências, né? E chama a atenção que é um jogador que faz poucas faltas. A gente foi olhar nos scouts dele ali, ele tem apenas 14 faltas ao longo de toda a competição russa na temporada, né, 2022-2023. Uma curiosidade, né? Ele é atleta, ele é lançado no Náutico, depois ele vai para o Atlético Mineiro, ele é vendido para o futebol alemão, mas ele tem também uma passagem pela Udinese da Itália.
Então, ele tem uma experiência também de Europa. Vale destacar o Barcelona, quando no ano passado perdeu o Jordi Alba, também teve interesse nesse jogador. Esse jogador é mais complicado contratar porque o Zenit tem contrato com ele até o meio de 2026. E óbvio, né? Valeria uma Babilônia nesse sentido de tirá-lo lá do Zenit. Por empréstimo? Talvez, mas nesse momento eu apostaria entre todos os nomes, olha, no Smiley, que é uma certeza agora no meio do ano que fica livre no mercado. E aí, qual dos três? Tu vai dar uma olhada, né? No Bernardo do Borrom, lá no vídeo do Lucas Colar, né? Então tu faz o seguinte, assiste e volta aqui. Qual dos três te agrada mais? Bota nos comentários. E não te esquece, vai lá também na KTO e usa o cupom Ernest para ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito e te divertir, porque KTO é onde a diversão acontece. Valeu? Um forte abraço. Tchau.